pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar a coelhinha amigurumi Duda. Essa coelhinha que é bem bonitinha, ela é toda articulada, tanto bracinhos quanto as perninhas. Ela tem 28 centímetros, então ela fica aí de 27 a 30 centímetros, dependendo o ponto, se mais soltinho ou mais apertado, mas essa é a média de tamanho. Eu usei aqui tanto o fio amigurumi quanto o fio Anne. Então confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para trabalhar a coelhinha Duda, eu vou usar o fio amigurumi para base, na cor branca ou na cor off-white, que é essa corzinha bege bem clarinha, 8176 a numeração. Vou usar duas cores da linha Anne, caso você tenha sobras do fio Anne em casa, você pode coordenar aí as cores que você já tem combinando. Aqui eu estou usando o Anne na novelinho pequenininho, porque aí você tem pouco gasto para o vestidinho, o novelinho dá e sobra. Vou usar também focinho com trava de segurança, eu estou usando aqui o número 11 e vou usar olhos também com trava de segurança, número 9. Agulhas para crochê 1,75 para trabalhar o vestidinho e agulha número 2,5 para trabalhar a base do coelhinho com o fio amigurumi. Vocês vão observar ao longo do vídeo que eu uso a agulha número 2, porque o meu ponto é um ponto bem solto, então eu uso a 2 para que o amigurumi fique bem fechadinho. Caso você tenha o ponto muito apertado, use a agulha número 3, então pode ter essa variação aí da agulha número 2 até a agulha número 3. Vou precisar também de marcador de pontos e enchimento. O rostinho eu bordei com uma sobrinha que eu tinha de linha Cleia no marronzinho claro. E toda essa variedade de materiais você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link da loja para que você visite e confira todas as novidades. E para fazer a sua compra é fácil, rápido e você recebe aí na sua casa. Então não deixe de conhecer o Mega Armarinho. Para trabalhar a cabeça do coelhinho, eu faço o anel mágico, uma corrente que eu não conto como ponto e faço 6 pontos baixos. 2, 3, até completar os 6. Completei os 6 pontos, eu fecho o meu anel, pulo aquela correntinha inicial e venho na próxima. Aqui no primeiro ponto. Nesse primeiro ponto do 6, eu faço o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto. Venho com o marcador em cima do primeiro ponto dos 2. E para cada um dos 6, eu faço o aumento. 2 baixos juntos em cada um dos 6, ficando no total com 12 pontos baixos ao final dessa carreira. Carreira finalizada, 12 pontos baixos. Inicio a terceira carreira fazendo um ponto baixo no primeiro ponto de base da carreira. Fiz um ponto baixo, no próximo eu faço o aumento, 2 baixos juntos no mesmo ponto de base. Próximo, um ponto baixo. Próximo, aumento, 2 baixos juntos, próximo, um baixo, próximo aumento e assim alternando até o final da terceira carreira. Cheguei ao final da carreira, tiro o marcador, faço um ponto baixo no primeiro ponto de base da carreira. Fiz o ponto baixo, agora já tenho um baixo no início da carreira, faço mais um, então 2 baixos e no terceiro ponto eu faço o aumento. 2 pontos baixos,
e aumento. 2 baixos, um aumento, 2 baixos, um aumento, até chegar ao final da carreira, onde ficaremos com um total de 24 pontos altos. Carreira finalizada. 1, 2, 3, 4 carreirinhas, total de 24 pontos. Inicio com um baixo, primeiro ponto da carreira, onde eu volto o marcador. Fiz um baixo, 2, 3. No quarto ponto de base, faço aumento, 2 baixos juntos. E venho novamente, 1, 2, 3 baixos e o aumento. Ao final dessa carreira, a quinta carreira, ficaremos com 30 pontos baixos. Carreira finalizada, inicio a sexta carreira também fazendo um ponto baixo. Volto o marcador nesse que é o primeiro ponto da sexta carreira e caminho. Fizemos 1, 2, 3, 4 pontos e no quinto eu trabalho o aumento. 4 pontos baixos e o aumento. Circulo dessa forma toda a carreira, onde ficaremos com 36 pontos baixos. Carreira finalizada, tiro o marcador e inicio as carreiras retas, onde não teremos aumento. Vou manter os 36 pontos, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, circulando toda a carreira, chegando ao final da carreira, tiro o marcador, volto no primeiro ponto, mas sem trabalhar os aumentos, mantendo os 36 pontos baixos por 8 carreiras. Essa é a primeira carreira, eu tenho 6 carreiras até agora, então essa é a sétima, e da sétima até a 14ª carreira, mantenho os 36 pontos baixos. Finalizei as 8 carreirinhas, tenho no total as 14 carreiras. Depois disso, eu vou puxar o fio aqui e vamos para a colocação dos olhos e do focinho. Eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre a 8ª e a 9ª carreira, pego o olhinho, coloco e ainda não coloco a trava. Coloquei, agora eu venho, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Vejo se eu estou aqui na mesma direção na carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantidade correta. Carreira correta, eu venho e coloco o meu segundo olhinho. Me certifico que eles estão na posição correta, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, venho aqui no meio, na carreira de baixo, então, entre a 9ª e a 10ª, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e passo o focinho. Antes de colocar a trava, eu observo se está na posição correta. Então, se ele está bem no meio, bem certinho. Então, sobraram os pontinhos desse lado, a mesma quantidade de um lado e do outro. Agora sim, eu posso ver com as travas e já colocar. Então, sempre se certifique primeiro, para depois colocar as travas. A trava, geralmente, eu coloco na mesa, para apoio, porque ela é
bem durinha para colocar. Então, coloco na mesa porque ela me ajuda a apoiar, ó. Já passei ali, então, tá prontinho. Eu repito mesmo nos outros dois e depois volto dando continuidade, pois faremos as diminuições. Agora, vamos trabalhar as diminuições. Nos aumentos, aumentamos até ficar com 4 pontos e um aumento. Aqui, faremos o espelhamento, ou seja, ao contrário. Então, eu venho, primeiro ponto da carreira, faço um ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4. A seguir, eu faço a diminuição. Laçada da frente no próximo ponto e no ponto seguinte, a laçada de trás. Fecho os dois juntos. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4 pontos. A seguir, faremos a diminuição. Laçada da frente e no próximo, a laçada de trás. Puxo a laçada e fecho os dois pontos com um ponto baixo. Mais uma vez, 4 pontos, uma diminuição, 4 pontos, uma diminuição, em volta de toda a carreira. Tínhamos, ao final da 14ª carreira, 36 pontos. Ao final dessa 15ª, que é a primeira carreira das diminuições, teremos um total de 30 pontos baixos. 15ª carreira finalizada, 30 pontos no total. Tiro o marcador, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Volto o marcador. Tenho um ponto baixo, 2 e 3. Faço a diminuição. Mais uma vez, 1, 2, 3 pontos baixos. E faço a diminuição, laçada da frente, o próximo laçada de trás, puxo a laçada e fecho os dois com um ponto baixo. E eu venho dessa forma em volta de toda a carreira, onde ficaremos no total com 24 pontos baixos. Finalizei a carreira, fiquei com os 24 pontos, inicio a próxima, fazendo um ponto baixo, volto o marcador. E trabalho, mais um ponto baixo. Então, tínhamos 1, 2. Faço a diminuição. Mais uma vez, 1, 2 baixos e faço a diminuição. Dessa forma, em volta de toda a carreira, onde ficaremos no total com 18 pontos baixos. Aqui, eu terminei a carreira ficando com os 18 pontos e fiz mais 2 carreirinhas retas, também com 18 pontos, simulando o pescocinho. Então, ficamos com 3 carreiras com 18 pontos, a da diminuição e mais 2 retas, onde eu mantive os 18 pontos. Eu já pré-arrematei o fio, deixei ele aqui no avesso, não deixei sobra para costura, porque eu vou deixar no corpinho. Agora, eu vou começar o corpo, e o corpo, ele inicia da mesma forma que a cabecinha, 6 pontos, 6 aumentos, ficando com 12 pontos, depois eu venho 1 ponto e 1 aumento, 2 pontos e 1 aumento, 3 pontos e 1 aumento, 4 pontos e 1 aumento. Aqui, contando desde a primeira carreira, trabalhamos da primeira até a sexta fazendo os aumentos, ficando com 4 pontos e 1 aumento. No corpo, ficaremos com 7 carreiras no total, com os aumentos, ficando com 5 pontos e 1 aumento. Quando eu finalizar a base, eu volto para falar das carreiras retas, mostrar para vocês como está ficando e depois vamos para a diminuição para concluir o corpo. Trabalhei o início do corpinho, exatamente igual a cabeça, só que com uma carreira a mais. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 e aumento. 5 pontos e 1 aumento. Agora, vamos
para a base, a parte reta do corpo, onde faremos, eu já iniciei aqui com um ponto baixo, volto o marcador e agora, nessa parte reta da base do corpo, eu trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até completar 12 carreiras no total. Ao final dessas 12 carreiras, eu volto para darmos início às diminuições. Então, lembrando de manter aqui os 42 pontos que temos na base e depois trabalhar dessa carreira, que é a oitava, onde estamos iniciando a parte reta, com 42 pontos da oitava até chegar na 19ª carreira. Então, da carreira número 8 até a carreira 19, um ponto baixo para cada ponto de base, mantendo os 42 pontos. Base do corpinho já finalizada. Agora, vamos para as diminuições. Nas diminuições, vamos seguir o mesmo processo que as diminuições da cabecinha. Aqui, claro, temos uma carreira a mais, então faremos 5 pontos, uma diminuição, 5 pontos, uma diminuição, em volta de toda a carreira. Na próxima, 4 pontos, uma diminuição, depois 3 pontos e uma diminuição, e por fim, 2 pontos e uma diminuição, ficando com 18 pontos no total. Quando eu atingir os 18 pontos, eu vou cortar o fio, deixando uma sobrinha aqui mais ou menos de 20, 25 centímetros para costura. Inicio o bracinho fazendo o anel mágico. Trabalho uma correntinha que eu não conto como ponto e a seguir faço 6 pontos baixos. 3, 4, 5 e 6. Finalizei os 6, fecho o anel e aqui no primeiro ponto, depois da correntinha, eu trabalho o primeiro aumento. Então, venho, faço um ponto baixo, volto nesse ponto e faço mais um baixo. Então, 2 baixos no primeiro ponto da base, no primeiro ponto da carreira. Volto o marcador no primeiro dos 2 e para cada um dos 6 pontos ao longo da carreira, faremos um aumento, trabalhando os 2 baixos juntos no mesmo ponto da base, até chegar novamente ao marcador. Segunda carreira finalizada, no total 6 aumentos, 12 pontos baixos. Inicio a terceira carreira fazendo um ponto baixo e volto o marcador nesse que é o primeiro ponto dessa terceira carreira. Fiz um baixo, no próximo ponto eu faço aumento, 2 baixos juntos. Próximo, um ponto baixo, próximo, um aumento. E dessa forma eu caminho em volta de toda a carreira. Um baixo, um aumento, um baixo, um aumento. Ao final dessa terceira carreira, teremos um total de 18 pontos baixos. Finalizei a terceira carreira, eu tenho os 18 pontos e com ela finalizei a carreira de aumentos. Agora, faço um ponto baixo no início da quarta carreira e vou trabalhar a quarta, quinta e sexta carreira, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, não temos aumento nessas 3 carreiras seguintes, quarta, quinta e sexta, onde trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, mantendo os 18 pontos baixos. Ao final da sexta carreira, volto para trabalharmos a 7ª carreira com as diminuições. Completei as 3 carreiras retas, estamos no final da sexta carreira, onde tenho os 18 pontos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no primeiro ponto da 7ª carreira. Então, completei as 6 carreiras, no início da 7ª já começo as diminuições. Fiz um ponto baixo,
Próximo ponto, eu faço a diminuição, laçada da frente, no próximo, laçada de trás, fecho os dois de uma única vez. Um ponto baixo, próximo ponto, uma diminuição. Um baixo, uma diminuição, um baixo, uma diminuição, até finalizar a carreira, onde ficaremos com 12 pontos baixos. Carreira das diminuições finalizada. Tenho aqui 12 pontos. Essa foi a 8ª carreira, já ficando com 12 pontos. E agora eu trabalho as carreiras retas, mantendo os 12 pontos até completar 20 carreiras no total, contando desde a primeira até a 20ª. E nessas carreiras, a partir de agora, da 8ª em diante, vamos trabalhar os 12 pontos baixos, mantendo os 12 pontos sem fazer nem aumentos e nem diminuições. Quando eu chegar na 20ª, eu volto para fazer o enchimento, acabamento do bracinho e depois dar continuidade. Cheguei ao final da 20ª carreira, então aqui já praticamente terminei o bracinho. Agora eu vou parar aqui um pouquinho, vou puxar a laçada, porque eu vou encher. Na próxima carreira faremos a diminuição, porque o bracinho é articulado, então já faço a diminuição, fecho por completo e depois só articulamos ao corpinho. Então, primeiro eu tenho que encher, porque como ele já é pequenininho, se fizermos a diminuição vai ficar mais difícil. Então, eu venho com bolinhas bem pequenininhas, uso o cabinho da agulha que me ajuda. E eu não deixo ele assim extremamente cheio, não. Para que ele até tenha um movimentinho maior, mais a parte de baixo mesmo. Um pouquinho aqui na parte de cima, essa parte final aqui eu quase nem coloco enchimento. Prontinho, ó. Parte de baixo bem cheinha, a parte de cima já mais maleável, né? Com menos enchimento. Agora, eu faço a carreira de diminuições e o fechamento. Então, já tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto o marcador, trabalho. Já fiz um baixo, uma diminuição, um baixo, uma diminuição, até chegar ao final da carreira. Cheguei ao final da carreira, já tirei o marcador. Aqui eu deixo uma sobrinha só pra costurar aqui mesmo, pois não teremos costura no corpinho. E venho aqui, passo de um lado, do outro, puxo o fio. De um lado, do outro, puxo o fio. Pegar essa laçadinha do ponto que ficou mais soltinha, embutir aqui também. E vem, passo o fio por dentro, passo novamente. Passo o fio, tanto de um lado quanto do outro, ó, para que ele fique bem costuradinho. Aí ele fica assim, bem fechadinho. E essa partezinha é a parte onde vamos colocar o botãozinho para que ele fique articulado. Então, agora aqui é só arrematar o fiozinho e trabalhar o outro bracinho da mesma forma. Depois dos 2 bracinhos prontos, vamos para a confecção das orelhas. Finalizei a confecção dos 2 bracinhos. Agora, vamos para a confecção das orelhas. Anelzinho mágico.
Faço uma correntinha, como sempre faço de costume, 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo, venho, pulo a correntinha e venho no primeiro ponto. Nesse primeiro ponto, eu trabalho 2 pontos baixos. Então, já faço o aumento nesse primeiro ponto. Venho com o marcador e coloco no primeiro dos dois. Trabalho agora, nessa segunda carreira, fiz aqui o aumento e faço 2 pontos baixos. Depois dos 2 baixos, eu faço novamente o aumento, 2 baixos no mesmo ponto. E a seguir, eu tenho os 2 pontos baixos, finalizando essa segunda carreira, onde ficamos com 8 pontos baixos. Inicio a terceira carreira, tiro o marcador, faço o aumento já no primeiro ponto. Um, 2, e venho com o marcador no primeiro dos dois. Faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E o aumento, 2 baixos juntos no mesmo ponto de base. E depois, mais 3 pontos baixos que restam na carreira. Terceira carreira finalizada, onde ficamos com um total de 10 pontos baixos. Agora, inicio a quarta carreira, fazendo o aumento, 2 baixos juntos no primeiro ponto. Venho com o marcador no primeiro dos dois e agora trabalho 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Trabalhei os 4 pontos baixos, faço o aumento, 2 baixos juntos no mesmo ponto de base. E a seguir, trabalho os 4 pontos baixos para finalizar a quarta carreira, onde ficaremos com 12 pontos no total. Então, 1, 2, 3, 4 e finalizo essa quarta carreira e volto dando início à quinta. Finalizei a quarta carreira, tenho um total de 12 pontos, inicio a quinta. Também fazendo o aumento, 2 baixos juntos, venho com o marcador nesse primeiro dos dois. E agora, continuo. Quinta carreira, faço 5 pontos, 2, 3, 4, 5 baixos e um aumento. Para finalizar a carreira, faço os 5 baixos restantes, onde ficaremos no total com 14 pontos baixos. Já finalizei a quinta carreira, vamos para a sexta. Aumento no primeiro ponto, volto o marcador no primeiro ponto do aumento e trabalho agora 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço o aumento e finalizo a carreira com os últimos 6 pontos baixos, onde ficaremos no total com 16 pontos. Vamos para a última carreira dos aumentos, que é a 7ª carreira. Então, inicio da mesma forma que as outras, fazendo o aumento no primeiro ponto da 7ª carreira. Volto o marcador no primeiro ponto dos dois e trabalho por 7 pontos baixos. Faço os 7 pontos, o aumento
e depois o restante, que são os últimos 7 pontos. Ficaremos com 18 pontos, finalizando a abertura da orelha. Depois dessa carreira, a 7ª carreira, eu volto para falar por quantas carreiras vamos prosseguir, mantendo os 18 pontos na base. Carreira finalizada, a 7ª carreira. Agora eu inicio a 8ª fazendo um ponto baixo. E vamos trabalhar dessa forma, carreira a carreira, até completar 18 carreiras no total. Então, da carreira número 8 até a carreira de número 18, um ponto baixo para cada ponto de base, mantendo os 18 pontos. Quando eu finalizar as 18 carreiras, volto dando continuidade. Finalizei as 18 carreiras, tenho aqui já a base da orelhinha pronta. Agora eu vou dobrar e fazer a costura aqui da parte de baixo, porque ela já fica no formato e também já facilita a costura na cabecinha. Então, como eu faço? Cortei o fio aqui, deixando mais ou menos uns 30, 40 centímetros de sobra, porque esse fio já fica para costura agora e depois para costura da orelha na cabeça. Então, venho, dobro ela bem certinho e deixo o fio aqui na ponta de um dos lados. Dobro e venho. Aqui eu tenho que passar tanto de um lado quanto do outro nas duas partes. Então, seria como se eu tivesse 4 partes para passar o fio por dentro. Então, olha só, as duas partes desse lado. Então, a gente vai com jeitinho até pegar todas. E as duas partes também do outro lado. Passo o fio por dentro. E dessa forma, eu venho ponto a ponto até chegar ali ao final, ó. Então, é só ir aqui devagar, passando por dentro, até chegar aqui no finalzinho. Depois, eu deixo o fiozinho ali, ó, ela já ficou no formato aqui, só chegar até o final. Daí, eu deixo esse fiozinho, não corto, porque com esse próprio fio, já podemos trabalhar a costura na cabecinha quando formos dar os acabamentos. Depois da orelhinha, vamos para a confecção do pezinho. Aqui eu faço da mesma forma a outra orelhinha, já faço a costura no final, reservo as duas e vamos dar início aos pés. Pezinho e perninha, para ficar com todas as partes prontas para depois ir para a montagem. Inicio o pezinho fazendo 5 correntes, conto 1, 2 e na terceira trabalho um ponto baixo. Na próxima também um ponto baixo, então temos 1, 2 baixos. Na última correntinha eu trabalho 3 pontos baixos juntos na mesma corrente, na última corrente. Venho já na próxima lateral e também trabalho 2 pontos baixos. As correntinhas que eu pulei, eu não conto, então eu venho aqui nesse último espaço e trabalho 2, 3 baixos. Pulo essas correntinhas que ficaram aqui atrás e venho diretamente em cima do primeiro ponto da carreira. Aqui eu preciso colocar o marcador, porque esse é o primeiro ponto da segunda carreira. Então, faço 1, 2. Sempre na lateral, 2 pontos. A seguir, eu tenho os 3 pontos baixos que fizemos juntos na última correntinha. Eu faço agora 3 aumentos, ou seja, por 3 vezes, 2 pontos baixos juntos. Então, faço 2, venho no próximo mais 2 e no ponto seguinte, novamente, 2 pontos baixos. Então, fiquei com 6 pontos nessa parte da curvinha, tanto de um lado quanto do outro na sola do pezinho. 1, 2 baixos e mais uma vez, 2 baixos, 2 baixos e 2 baixos, os 3 aumentos.
Cheguei ao final da carreira. Na primeira carreira, ficamos com um total de 10 pontos baixos. Ao final dessa segunda carreira, temos um total de 16 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo no primeiro ponto de base, volto o marcador e faço mais um ponto, então 2 pontos na lateral. A seguir, eu tenho os 3 aumentos, 2 baixos juntos, 2 baixos juntos e 2 baixos juntos, total de 6 pontos baixos nessa parte arredondada. Eu venho no primeiro dos 2, eu faço 2 juntos, o aumento. No próximo, um ponto baixo. Próximo, um aumento, os 2 baixos juntos. Próximo, um ponto baixo. Próximo, novamente o aumento. E no próximo, um ponto baixo. Então, eu tenho ainda por 3 vezes o aumento com um ponto baixo entre eles. Então, aumento, um baixo, aumento, um baixo, aumento, um baixo. Termino com um baixo e a partir de agora eu conto 1, 2. Estou novamente nos aumentos do outro lado. 2 juntos e 2 baixos juntos. No primeiro dos 2, eu faço os 2 baixos. No próximo, 1. Próximo, aumento, fazendo os 2 baixos. Próximo, um ponto baixo. Próximo, o aumento. Próximo, um ponto baixo. Então, finalizei essa que é a terceira carreira da sola do pezinho. Ao final dessa terceira carreira, temos o total de 22 pontos baixos. Tiro o marcador e vamos dar início à quarta e última carreira da sola. Então, fiz um baixo, volto o marcador nele e faço mais um, então fiquei com 2 baixos. A seguir, eu tenho o primeiro aumento, então no primeiro ponto do aumento, eu faço o aumento novamente, 2 baixos. Depois eu faço 1, 2 pontos baixos e novamente no próximo o aumento. 2 baixos e o aumento. Então, mantenho por 3 vezes o aumento. E agora, eu finalizo essa parte com os 2 baixos sozinhos, como já fizemos nos aumentos anteriores. Depois dos 2 baixos, eu conto 1, 2 baixos que eu tenho na lateral, e a seguir eu já tenho o primeiro aumento dos 3 que temos nessa parte arredondada. Faço aumento, 2 baixos, aumento, 2 baixos, aumento e mais uma vez 2 pontos baixos. Finalizei a carreira e com ela também finalizo a sola. Agora eu vou dar início à parte de cima do pezinho. Tiro o marcador e vou trabalhar um ponto baixíssimo só para alinhar a carreira. Esse ponto baixíssimo, eu estico a laçada, passo a agulha entre as 2 laçadinhas do ponto, 1, 2, eu passo entre elas e vou puxar o fio aqui por dentro. Temos um total de 28 pontos baixos. Faço uma correntinha e trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, mantendo os 28 pontos nessa carreira, que é a quinta carreira, trabalhando sempre pegando na laçadinha de trás do ponto, fazendo um baixo para cada ponto de base. Na sexta e sétima carreira, também vamos fazer um baixo para cada ponto de base, mantendo os 28 pontos baixos. Só que na sexta e sétima, eu pego normalmente nas 2 laçadinhas do ponto. Só nessa quinta carreira que eu trabalho na alcinha de trás. As outras 2, normalmente. Depois que eu concluir a sétima carreira, eu venho para trabalhar a oitava, onde já temos as diminuições.
Cheguei ao final da 7ª carreira, vamos para a 8ª. Tiro o marcador e faço um ponto baixo no primeiro ponto da carreira. Volto o marcador. E agora sigo, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Trabalho agora 6 diminuições, então, próximo ponto, laçada da frente, no seguinte, laçada de trás, fecho os dois juntos. E dessa forma, eu trabalho por 6 vezes. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, venho trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao marcador. Revisando essa 8ª carreira, fizemos 6 baixos, 6 diminuições, já dando formato aqui do pezinho, e depois 10 pontos baixos, chegando ao final da carreira, onde ficamos com 22 pontos baixos. Agora, inicio a 9ª carreira. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto o marcador e trabalho até completar 5 pontos baixos. Então, 1, 2, até completar os 5. Completei os 5 pontos, trabalho 4 diminuições e depois das 4 diminuições, completo a carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao marcador. Finalizei a carreira, tenho no total 18 pontos baixos. Agora eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base em carreiras circulares, mantendo os 18 pontos da carreira de número 10, que é a próxima carreira, até chegar na carreira de número 27. Completei a base fazendo as 27 carreiras e agora eu faço o enchimento, principalmente da parte de baixo lá no pezinho, porque depois disso eu já vou fazer uma carreira de diminuições, então fica mais difícil para passar o enchimento. Então, eu venho agora, trabalho toda essa parte do enchimento, faço a carreira de diminuições e depois já vou pro fechamento da perninha. Então, ó, com a ajuda da agulha, eu venho espalhando para que ele fique bem certinho no formato aqui do pezinho. Venho sempre colocando de bolinhas pequenas até que eu complete toda a parte interna da perninha. O pezinho já praticamente bem cheinho. E eu completo o restante da perninha da mesma forma. Até chegar na parte de cima. Quando eu chegar aqui na parte de cima, eu volto para a carreira de diminuições. Já cheguei com o enchimento aqui praticamente bem cheio até a parte de cima. Último centímetro aqui eu dou mais uma folguinha só para poder trabalhar melhor a carreira de diminuições e depois o fechamento. Aqui, então, eu faço um ponto no primeiro ponto. Volto o marcador. E inicio as diminuições. Então, um ponto, uma diminuição. Um ponto, uma diminuição.
em volta de toda a carreira até chegar novamente ao marcador. Finalizei a carreira das diminuições, olha só o espacinho bem pequenininho que temos agora. E agora eu ainda pego, deixa eu tirar a agulha de tapeçaria aqui novamente. Eu cortei, deixei aqui uns 20 centímetros de fio e eu faço mais uma bolinha pequenininha e com a ajuda da agulha de crochê eu ainda preencho essa última parte aqui de cima. Ainda cabe mais um pouquinho, só para que ela não fique totalmente vazia. Tá ótimo agora. Já posso tirar o marcador. Agora, eu vou colocar novamente a agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio, que eu já posso puxar, para fechar por completo essa parte. Então, aqui na parte do fechamento, eu pego a agulha de tapeçaria e venho ponto a ponto. Eu não aperto, venho só passando por dentro de cada ponto e deixo para fechar tudo no final. Ó, dessa forma eu venho passando até chegar lá no último pontinho. Quase finalizado já. E depois disso, eu posso começar a puxar, ó. Eu vou puxando e ele vai fechando, até chegar lá no último fiozinho. Então, aqui é só ir puxando, ó, como ele já diminuiu. Venho puxando, puxando e ele vai diminuindo até chegar lá o último. Aqui ainda tem que passar mais um e conforme a gente puxa, ele fecha por completo. Depois de fechadinho, eu só arremato aqui o fio e vou deixar esse pezinho, a perninha, reservado, trabalhar a próxima com a mesma contagem, a mesma quantidade de carreiras, fechando aqui na parte de cima da mesma forma e depois com as duas prontas, aqui eu não preciso deixar fio para costura, pois vamos trabalhar aqui fazendo a patinha articulada, então eu arremato por completo. Quando eu estiver com as duas já prontinhas, como eu já tenho todo o restante, os bracinhos, orelhas, corpo e cabeça prontos, vamos dar início à montagem. Agora que eu já tenho todas as partes prontinhas, vou fazer o afundamento dos olhos, costura do pescoço e das orelhas, para depois articular os braços e as perninhas. No afundamento dos olhos, eu venho com a agulha de boneca, essa agulha parece uma agulha de tapeçaria, uma agulha de costura mais grossa, só que ela é mais comprida. Eu venho com ela lá do pescoço, aqui no cantinho de baixo dos olhos. Passo. Do outro lado, bem no cantinho também. E saio lá na parte de cima. Venho do outro lado, também na parte de cima. E saio lá no pescoço. Agora, é só puxar, tracionando, que a gente já vê o olhinho já mais
fundinho. Ó. Comparando com o outro, ele já fica fundinho. Ainda não amarro, porque eu repito o mesmo processo no outro olhinho. Venho na parte de baixo. Saio no outro cantinho. Venho lá na parte de cima. E saio no outro cantinho. Depois eu saio lá no pescoço. Aí sim, eu posso tirar da agulha. E agora eu vou puxar. E quando eu puxo, eu também já vou arrumando para que ele fique bem parecidinho, um lado com o outro. Então, o mesmo afundamento, a mesma tração de um lado e do outro. Então, só ir arrumando, olhando, esse do lado esquerdo afundou mais, então eu venho, puxo do lado direito, até que eles fiquem bem simétricos, bem parecidinhos. E depois disso, é só vir aqui, deixo ele tracionadinho e dou 2 nozinhos, deixando ele bem apertadinho. E depois que eu dei os 2 nozinhos, é só cortar o fio, arrematar e teremos essa parte do afundamento já prontinha. Então, depois disso, agora, arremato e venho para a costura de orelhas e do pescocinho. Agora, vamos para a costura das orelhas. Então, partezinha de afundamento prontinha. Eu vou me guiar aqui pela carreirinha inicial. Então, eu tenho já as 2 orelhinhas e elas já estão na posição correta, dobradinhas. Então, o que eu faço? Eu venho aqui do ladinho, uma carreira para fora e bem no meinho da orelha, me guiando pela carreira inicial. Então, só uma carreirinha para fora. Venho com um alfinete, coloco um aqui em cima e um aqui do ladinho. A outra orelhinha, essa orelhinha aqui, já coloquei a agulha de tapeçaria, mas eu vou tirar só para colocar o alfinete, depois eu passo novamente. Então, olha, mesmo posicionamento, eu tanto olho a distância aqui na carreira central, quanto o alinhamento para que eles fiquem bem retinhos. Os alfinetes, eles ajudam bastante porque eles dão sustentação e o apoio para que possamos fazer a costura mais certinha, com mais segurança, porque a gente vai costurando, vai olhando, tá posicionado certinho, tá alinhado com os olhos, o centro da cabeça, então acaba ficando mais fácil para fazer essa parte da costura. Agora eu vou pegar a agulha de tapeçaria, vou passar aqui em um dos fios e já costurar. Então, aqui já tenho a agulha de tapeçaria no fio, tenho a agulha dobradinha, a orelha dobradinha e posicionada para passar a agulha, e eu venho tanto na parte da orelha, quanto lá na parte de baixo da base da cabeça. Venho na base da orelha e venho na base da cabecinha. Então, passo tanto em um quanto em outro. Eu venho fazendo dessa forma até dar a volta em toda a parte da orelhinha. Então, eu venho, passo por aqui, ó, venho chegando aqui na pontinha, eu viro para esse lado e costuro aqui na parte de dentro até chegar ali na parte de trás
E a gente fazendo bem certinho, pegando na primeira carreirinha da base da orelha e bem embaixo também, na base da cabecinha, a costura, ó, ela fica imperceptível. Então, fica um resultado bem bacana de acabamento. Então, eu vou fazer desse lado, arremato e venho com o fio que eu já tenho de sobra também lá na outra orelhinha, começo aqui na parte de trás, dou a volta costurando e finalizo aqui na parte de trás da orelhinha. Então, depois dessa parte, ó, ele já fica bem característico de coelhinho mesmo. E depois disso, dessa parte da costura finalizada, vamos para a costura do pescoço. Finalizei a costura das orelhinhas, tudo certinho, prontinho. E agora eu venho para a costura do pescoço. Eu sempre alfineto também, porque eu acho que fica mais fácil a visualização e o alinhamento, a segurança para a costura. Então, eu venho lá na parte da cabecinha, sempre lembrando de pegar as duas laçadas do ponto e volto na parte do corpinho. Lá na parte da cabecinha, e volto na parte do corpinho. E dessa forma, eu dou a volta em toda a carreira, até realmente chegar ao final. Temos a mesma quantidade de pontos, tanto aqui na parte do corpinho, quanto na parte da cabecinha. Então, é 1 para 1, e vou só costurando, deixando bem apertadinho para que fique bem firme a costura em volta de toda a base. Chegando ao final da costura, arremato o fio e venho para dar continuidade. Costura finalizada. Agora, eu deixo as duas perninhas, os dois bracinhos, pego os meus botões de madeira, a minha agulha de costura de boneca e vamos para articulação. Aqui vocês vão ver que eu alfinetei os bracinhos. Eu coloquei duas carreirinhas para baixo da costura, de um lado e do outro, então, bem posicionados, e também coloquei eles na direção das orelhas, de um lado e do outro. Então, esse alinhamento, olha lá, ele precisa existir porque uma parte muito importante da articulação é que ela fique exatamente no mesmo sentido de um lado e do outro. A hora que passamos o fio, colocamos os botões, fique bem alinhadinho. Depois disso, eu venho com a agulha, eu vou pular aqui uma, duas, entre a terceira, a segunda e a terceira carreirinha, eu passo a agulha. Lá do outro lado, eu também tenho que uma, duas, entre a segunda e a terceira carreirinha. Então, vem com jeitinho até que ele saia exatamente onde eu quero. Aqui eu deixo uma sobra de fio e eu já posso vir com o botão. Passo ele aqui na agulha e posiciono aqui na parte do bracinho. Então, ó, a costura mais uma carreirinha fica aparecendo. Então, bem certinho, deixando ele centralizadinho. E vamos lá pro outro lado.
Aqui no outro lado, eu repito o mesmo processo. Eu venho com o botão, passei, e eu tenho que deixar ele bem centralizadinho, aparecendo a costura, mais uma carreirinha. E aí, eu posso levar lá pro outro lado, mais uma vez, saindo lá no furinho novamente. Então, aqui é só vir com um jeitinho que a gente consegue que ele saia bem no furinho. Puxo. Passo novamente. E agora, depois de voltar e sair novamente lá no botãozinho, eu já levo esse fio pro avesso e depois só arremato. Então, aqui, eu saio com ele, aqui no lado avesso do bracinho, para que fique bem escondido esse arremate. Sempre procurando deixar o acabamento o mais perfeito possível. Então, olha só. Vamos conferir os dois lados. Esse outro fiozinho aqui eu também levo pra trás e arremato os dois ali embaixo do bracinho. E olha lá que fofo. Então, ele fica articuladinho, sem contar que fica bem bonitinho quando colocamos. Depois de arrematadinho, deixamos certinho, olha que fofo que fica. Então, aqui você ainda pode dar uma puxadinha, eu quero que ele fique mais tracionado, menos tracionado, então aí vai do gosto da pessoa mesmo. Mas olha só que fofo, não tem perigo de escapar, ele fica bem presinho, ó, bem firme, bem alinhadinho e com um acabamento bacana. Então, só vou arrematar aqui na parte de trás os fiozinhos e depois eu vou repetir o mesmo processo nas pernas. Aqui eu já tenho a articulação toda pronta, bracinhos e perninhas. Aqui na perninha eu também me guiei pela carreira central, pulando 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas, posicionando eles na mesma direção. Então, perninha, tanto para ficar em pezinho, quanto para ficar sentadinho. Então, depois disso, eu ainda tenho que fazer a parte do acabamento, na parte do rostinho, e também a parte do acabamento na roupinha, no vestidinho. Aqui na colocação do pompom, eu já tinha esse pomponzinho pronto, de lã, mas você pode ou confeccionar o pompom com o fio amigurumi ou fazer em lã com uma sobrinha de lã que você tem em casa. Eu vou usar para colagem a cola de silicone líquida da Círculo. Você também pode costurar caso queira. Então, venho aqui no centro do pompom, coloco, eu abri ele, ó, para que ele fique bem no centrinho, dei uma arrumada, já passei um pouquinho de cola aqui no bumbum do coelhinho e venho com um pomponzinho e espero o tempo de secagem. Mais ou menos em torno de 10 minutinhos ele já está sequinho e essa cola ela é bem resistente, então pode colar que não tem problema. Você também pode escolher o tamanho do pompom que você queira pro coelhinho. Eu quero um pompom bem gordinho, ó, até
assim, grandinho pro coelho, mas eu acho bem bonitinho, bem característico do coelho, o pompom. Olha só como fica bem bonitinho. Agora eu vou esperar o tempo de secagem e depois eu volto para fazer os detalhes da carinha do coelho. Para trabalhar o laço, eu faço 8 correntes, conto 1, 2 e na terceira eu começo a trabalhar em ponto baixo. Trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até chegar à última correntinha. Já conto as correntes iniciais como um ponto, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Viro o meu trabalho, uma correntinha, venho na laçada de trás do ponto, trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, mantendo os 7 pontos. Cheguei no final da carreira, mais uma vez. Viro o meu trabalho, faço aqui o último ponto, né, o 7º, viro o meu trabalho, uma correntinha. No primeiro ponto eu não faço ponto baixo, pois eu já tenho a corrente que conta como um ponto. Venho no seguinte, laçadinha de trás, até completar a carreira. Eu vou trabalhar aqui, volto mostrando a base pronta, falando quantas carreiras eu fiz e dando o acabamento no laço. Trabalhei aqui até atingir 10 centímetros no total. Já cortei o fio, agora eu dobro e venho, passo de um lado, do outro. Aqui também podemos fazer com agulha de tapeçaria, o que você se sentir mais à vontade, mas das duas formas dá certinho. Então, venho de um lado e do outro da carreira, venho puxando, e dessa forma unimos o início ao final do trabalho. Depois disso, já podemos montar o laço. Está já unido. Essa partezinha aqui da costura, eu deixo ela pra trás e a própria sobra do fio, eu venho aqui bem no meinho, puxo e passo algumas vezes, vou arrumando. Puxo bem. E dessa forma, eu trabalho aqui, já fazendo mais um nozinho. Outro. E eu já tenho o laço prontinho, um lacinho duplo, que eu vou usar para enfeitar a coelhinha. Aqui eu já colei o lacinho, colocando a cola de silicone entre as orelhinhas e depois um pinguinho de cola e uma meia pérola. Aqui eu vou fazer o sinal do focinho, então eu passei na agulha de tapeçaria o fio, o mesmo fio, fio ane que eu usei para trabalhar o lacinho, porque ele já fica no tonzinho de rosa. Então, eu venho com ele, deixo uma sobrinha aqui. Aqui eu chego o mais próximo que eu consiga da ponta do focinho. Passo. Esse daqui ficou um pouquinho pra baixo, eu vou dar uma puxadinha. Tirar e deixar esse que ficou mais próximo.
Como ele ficou bem próximo mesmo, lá daquela pontinha do focinho. Mais uma vez. E agora, eu saio com ele lá na parte de trás. Mais uma puxadinha e já fiquei com o sinalzinho aqui do focinho. Depois disso, aqui eu passo só um pinguinho de cola e empurro esse fiozinho lá pra dentro. Aí ele já fica bem certinho, eu corto ele aqui, né? Passo um pinguinho de cola e puxo o fiozinho lá pra dentro. Aí não tem perigo dele escapar. Aqui também eu repito a mesma coisa, corto só um pinguinho de cola e coloco a sobrinha lá pra dentro. Aqui desse lado, eu já trabalhei, além de trabalhar a parte do acabamento do focinho, eu fiz a sobrancelha e os cílios. Eu trabalhei aqui com o fio Cleia, pode ser com o Anne também. E eu vou vir aqui e sair lá do outro lado, no outro olhinho, para mostrar para vocês como eu fiz essa parte. Como aqui tem a trava, ele dificulta um pouquinho. Vou subir lá na sobrancelha, então que vai ser mais fácil pra gente vir de um olho pro outro. Que pra vir aqui no cantinho tem a travinha, né, por baixo do olho. Então, aqui vamos medir. Bem no centro do olhinho, 1, 2 carreiras pra cima. Bem no centro do olhinho, 2 carreiras pra cima, 1, 2. Aí, eu vejo se ele está bem certinho com o outro. Puxo a agulha. E aqui, eu desço até o local que finaliza a sobrancelha, também contando. Então, 1 carreirinha para baixo, 1, 2, 3 pontinhos. 1, 2, 3 pontinhos. Passo, dou uma olhadinha, tá certinho. Agora sim, eu venho ali no olhinho. Então, eu vou olhar aqui, onde eu saí no olhinho, 1 carreirinha pra cima, certinho aqui, 1 carreirinha pra cima da parte final do olhinho. Puxo, olha lá, as 2 sobrancelhas já prontinhas. E aqui, eu venho trabalhando os cílios. Então, fiz 1, 2 pontinhos, 1, 2 pontinhos. Volto no mesmo lugar. Puxei. E agora tem os cílios que eu puxei ali um pouquinho pra cima. 1 carreirinha pra cima, na mesma direção desse. Então, venho, 1 carreirinha. Eu já vou sair com o fio lá atrás, que aí facilita depois o arremate. E aí, prontinho, ó, olhinho bordadinho já aqui os cílios, a sobrancelha também, uma alinhadinha com a outra, e dessa forma já finalizei o acabamento do rostinho. Inicio o vestidinho fazendo um cordão com 32 correntes. Pulo 1, 2, 3 e na 4ª corrente começo a trabalhar em pontos altos. Venho trabalhando até completar 5 pontos, já contando as correntinhas da vira como um ponto. Então, temos 4, 5, 2 correntes e mais 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. 2 correntes e no próximo ponto
começo a trabalhar novamente em pontos altos, até completar 10 pontos altos no total. Depois faremos 5 e mais 5 novamente, separados por 2 correntinhas, como aqui no início. Primeira carreira do vestidinho já finalizada, 5 pontos, 5, 10, 5 e 5. Viro o meu trabalho, faço as 3 correntes e trabalho um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no espaço da corrente, das correntinhas que temos entre um bloco e outro. Então, percorri, fiz os 5 pontos altos, aqui eu tenho as 2 correntes. Aqui dentro desse espaço, eu trabalho o leque, fazendo 2 altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base novamente, e quando chegarmos aqui no espaço das correntes, faço novamente o leque. Um alto para cada ponto de base, chegando mais uma vez no espaço das correntes, trabalho um leque. Um ponto alto para cada de base, no espaço das correntes, trabalho o leque e finalizo a carreira com os pontos altos. Depois dessa carreira, já vamos fazer a divisão, deixando separada a parte das 2 manguinhas. Finalizei a segunda carreira e já iniciei a terceira fazendo um alto para cada ponto de base. Dentro do espaço das correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Trabalho 8 correntes para fazer a divisão da cava. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulo toda essa parte em ponto alto e venho lá no próximo espaço de correntinhas, onde eu faço 2 pontos altos. Sigo mais uma vez, fazendo um ponto alto para cada ponto do bloco, até chegar no próximo espaço das correntinhas. Já percorri toda a parte em ponto alto, fiz 2 pontos no espaço das correntinhas e agora trabalho 8 correntes. 4, 5, 6, 7, 8. Venho lá dentro do próximo espaço das correntes e trabalho os 2 altos e sigo até o final da carreira, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui eu já tenho a pala, a parte da frente do vestidinho, a parte onde passam os bracinhos e a parte de trás com a abertura. Finalizei a carreira e já iniciei a próxima, onde vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto de base e no espaço de correntinhas eu trabalho um ponto alto para cada corrente de base, total de 8 pontos altos. Nessa parte da cava, um ponto alto para cada de base e mais uma vez os 8 pontos até finalizar a carreira. Finalizei a carreirinha, já deixei aqui pré-arrematado, viro o trabalho e venho com o rosa mais claro para fazer a parte de baixo do vestidinho. Então, dou uma laçadinha na agulha, venho no primeiro ponto da carreira, o fiozinho depois arrematamos no final. Prendo um baixo, faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho no mesmo ponto e faço um ponto alto. Pulo um pontinho da base, venho no próximo, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Pulo um pontinho da base, venho no próximo e faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Então, um pontinho V, sempre pulando um ponto da base, trabalhando um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto, até chegar ao final da carreira. Carreira finalizada, viro o meu trabalho, passo a agulha no espaço da correntinha, no centro do V, fecho as 2 laçadas e faço 3 correntes. Volto no espaço no centro do V e faço mais um ponto alto. Então, fiquei V,
sobre V. E dessa forma eu sigo por toda a carreira. No espaço da correntinha, trabalho um alto, uma corrente e um ponto alto. No espaço da correntinha do V, um ponto alto, uma corrente e um alto. Então, eu vou formando a base do vestidinho. E dessa forma, eu trabalho até o comprimento desejado. Eu vou fazer a base do meu aqui adiantando e volto para os acabamentos. Cheguei aqui ao final da base, onde eu completei 9 carreiras trabalhando leque sobre leque. Agora eu venho, troquei o fio pelo rosa mais escuro e trabalho um ponto baixo, 2 correntes e faço mais 2 pontos altos. Venho dentro do próximo V, prendo um ponto baixo, faço 2 correntes e mais 2 pontos altos. Prendo no próximo V. Por que eu vim desse lado da carreira? Porque olhando aqui, ele está no lado direito. Então, eu já faço o biquinho no lado direito, depois subo dando o acabamento, desço e vou finalizar aqui desse lado da carreira. Com esse biquinho, eu venho até chegar aqui ao final da base na parte de baixo do vestidinho. Quando eu for subir a lateral, eu volto para fazer essa parte junto com vocês. Já finalizei a carreira e eu subi aqui na parte lateral do vestidinho até chegar lá na parte da golinha em cima da primeira carreira, fazendo o mesmo acabamento. Aqui eu faço só uma carreirinha em ponto baixo, percorrendo toda a parte de cima. Quando eu chegar aqui, eu desço fazendo o mesmo acabamento até chegar ao final aqui, encontrando o primeiro biquinho que eu fiz de acabamento, onde arremato o fio e volto depois com o vestidinho já praticamente finalizado, só para dar os acabamentos depois e dar continuidade também ao restante. Depois de dar o acabamento em volta de toda a base do vestidinho, eu colei meia pérola aqui, ó, na parte de cima, algumas, para enfeitar mais, e fiz um cordãozinho de correntinhas, passando aqui, esticando a correntinha em cima do vestido e passando cerca de 5 centímetros de cada lado do vestidinho, para com essa sobra amarrar. E aqui na carreirinha, logo abaixo da cava, eu passei 2 pontinhos por cima, 2 por baixo, 2 por cima, 2 por baixo, então a correntinha ficou aqui como um passa-fita. Agora eu vou colocar só um botãozinho aqui na parte de cima, para abotoar na parte do pescocinho, e essa parte de baixo eu deixo abertinha para que o pompom fique aparecendo atrás na coelhinha. Bem, então dessa forma, vestidinho finalizado, é só colocar na coelhinha e já volto mostrando para vocês. Bem, aqui eu já tenho a coelhinha finalizada, o vestidinho colocado, e dessa forma também finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!